A partir de agora, daremos início ao evento. A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Militar, tem a honra de recebê-los para o webinar Ritualística no Processo Penal Militar. Reflexões da advocacia acerca do artigo 212 do CPP e suas repercussões no direito militar, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com o mês da criança. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Fernando Capano, presidente da Comissão de Direito Militar da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Muito obrigado, bom dia para todos, bom dia para todas. Vou fazer uma abertura muito rápida e muito singela aqui. Primeiro porque o tema é bastante interessante, segundo porque eu já peço escusas, vou ter que me ausentar daqui a pouco em razão da minha presença aqui na Conferência Regional da Advocacia em Campinas. Minha fala em relação aos meus afazeres na Escola Superior de Advocacia vão me chamar aqui daqui a alguns minutos, mas de qualquer modo não poderia deixar de estar presente aqui, até porque estamos aqui entre amigos e entre amigas, mais uma vez, talvez um dos últimos eventos da nossa comissão neste triênio, e como não poderia deixar de ser, estamos aqui contando com profissionais de altíssimo relevo no âmbito da nossa advocacia castrense. Agradeço a presença de todos e de todas, né? Agradeço aí ao professor Newton Nunes, meu companheiro aí de caminhada, né? Já tive a honra de dividir alguns casos com o professor Newton e nessa ocasião só aprendi e continuo a aprender com ele. Muito obrigado pela sua presença, meu querido professor Newton. Também quero agradecer aqui a presença do nosso querido professor Robson, que só topou participar do evento agora, né? Já no final do triênio, né, professor Robson? Mas graças a Deus conseguimos estar com ele aqui, conseguimos estar com a presença dele, e também um profissional de absoluto relevo, bastante participativo e bastante ativo no âmbito da nossa comissão. Muito obrigado por toda a sua disponibilidade, professor Robson, que o senhor teve conosco e que o senhor tem conosco nesse nosso trabalho, porque seguimos aí ombreados nessa construção coletiva. Agradeço também ao meu querido professor Vanderlei, que dias atrás me fez um cumprimento em particular, mas aqui sinto-me à vontade para poder falar isso em público, no sentido de que ele entendia que estávamos fazendo aí uma boa gestão, e eu digo aqui de público, né? Se é verdade que a gestão é uma gestão mediana, né, pelo menos de minha parte, é porque estamos aqui ombreados com, por exemplo, como o professor Vanderlei, que é realmente um profissional fantástico, um profissional que empresta para a comissão uma densidade, né, e uma substancialidade fantástica e fundamental para que nós possamos aqui não só construir esse senso de comunidade da advocacia castrense, mas também operar em conjunto, ombreados, o direito militar em altíssimo nível e estar representados no âmbito da nossa seccional. Agradeço aqui a minha querida a professora doutora Flávia, a verdadeira comandante desta comissão, né? Afinal de contas, eu apenas então somente faço o papel de rainha da Inglaterra, né? Faço uma ou outra representação, quando muito, mas o comando, a comandante em chefe, aquela que exerce entre nós aqui o cargo e a função reservadas aos generais, é oficial general, né? Se estivéssemos em guerra, disse isso ontem para ela, por ocasião da nossa visita institucional lá na academia, se estivéssemos em guerra, ela seria, né, professor Newton, ela seria marechal de campo. Então, muito obrigado, viu, doutora Flávia? Foi uma honra poder trabalhar ao longo desse triênio, ombreado contigo, né? Todos os equívocos que nós cometemos são responsabilidade exclusivamente minha, e todos os acertos de Vossa Excelência e de todos os nossos amigos e de nossas amigas que aqui estão. Quero também fazer um cumprimento especial à nossa decana jovem, que, embora
colecione aí algumas décadas de advocacia, ela ainda é uma garota, uma menina, mas uma profissional bastante experimentada, né, minha querida doutora Ieda? Doutora Ieda, que me deu a honra de estar comigo numa jornada de altos estudos de direito militar, coisa de 2 ou 3 dias atrás, e uma vez mais aprendi demais e aprendo cotidianamente com Vossa Excelência. Muito obrigado também, viu, doutora Ieda, por ombrear conosco esse trabalho nesse triênio. Creio que saímos dessa gestão do ponto de vista da advocacia castrense. Posso dizer isso ao professor Vanderlei, posso dizer isso ao professor Robson, posso dizer isso ao professor Newton. Saímos mais fortalecidos enquanto Comissão de Direito Militar, enquanto advocacia castrense, reconhecidos que somos hoje pela nossa seccional. Por último, e não menos importante, por óbvio, não poderia deixar de cumprimentar aqui a minha querida doutora Arielle, a nossa mediadora, a comprovar, a demonstrar que nós temos um horizonte bastante interessante de trabalho. Afinal de contas, a advocacia castrense é feita também da jovem advocacia, né, doutora Arielle? Sei que vai conduzir ao longo dos próximos anos a nossa tocha, vai conduzir a nossa missão, né, se tornando uma profissional cada vez mais experimentada também, cada vez mais substancial no âmbito da prática da advocacia castrense. E eu tenho uma alegria imensa, uma alegria tremenda em saber que nós estaremos em boas mãos com a nossa jovem advocacia. Muito obrigado, viu, doutora Arielle, pela sua presença, muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado pelo interesse de estar conosco, né, e de seguir a ombreada, porque o mundo é dos jovens, né? Nós já estamos um pouco mais experimentados, um pouco mais calejados, né, professor Newton, professor Robson, professor Vanderlei, professora Flávia, professora Ieda, nós já estamos um pouco calejados, daqui a pouco já enxergamos o horizonte da aposentadoria e Vossa Excelência certamente levará a nossa palavra à frente, conduzindo aí os destinos da advocacia pelos próximos anos. Muito obrigado. Agradeço a todos e a todas, agradeço de verdade aqui na pessoa do professor Rides de Paula, que está nos assistindo, representando toda a advocacia castrense, este profissional que é da advocacia lá santamarense, mas que é também um profissional absolutamente robusto, né, e que tem nos ajudado por demais. Na pessoa dele, cumprimento todos os que estão aqui nos assistindo e creio que teremos, talvez um dos últimos eventos, mas creio que teremos um evento fantástico hoje, tratando de um tema absolutamente importante, um tema absolutamente relevante, que toca a todos nós que estamos aí no cotidiano da advocacia. Afinal de contas, a questão da processualística entre nós é realmente ainda um tema bastante tormentoso para quem opera o cotidiano da advocacia militar lá na Justiça Militar Estadual e também na Justiça Militar Federal, na JMU. Certo de que nós teremos um belíssimo evento. Agradeço e mando efusivos abraços ao nosso batonier da Advocacia Paulista, o presidente Caio Augusto Silva dos Santos. Estaremos com ele daqui a alguns minutos. Levo também um abraço de nós aqui da comunidade da Advocacia Castrense para ele e para toda a diretoria, né? E gostaria, como dizem os nossos colegas norte-americanos, last but not least, não é isso? Por último e não menos importante, eu gostaria de agradecer por demais também o trabalho fantástico desempenhado pela Secretaria das Comissões, pelo staff da Ordem, aqui representados pela Marina, né? Que muito nos ajudou, muito ajudou a viabilizar todos os eventos que nós fizemos, e foram vários, né? E foram inúmeros, graças a Deus, e o apoio deles e, obviamente, sem o trabalho deles, nada disso seria possível. Muito obrigado. Agradeço a Danila, que é a nossa gerente da Secretaria das Comissões, mas a Marina, que está conosco aqui nos ajudando, e a todo o staff da Ordem. Feitas essas singelas e pequenas ponderações, passo a palavra para a minha querida doutora Arielle, para que a gente possa conduzir o evento a partir de agora. Muito obrigado, um bom dia para todos, um bom dia para todas. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, doutor Fernando, e também gostaria de agradecer a presidência da OAB de São Paulo, bem como a presidência da Comissão de Direito Militar, doutor Caio e doutor Fernando Capana. Também quero deixar um agradecimento especial aos palestrantes de hoje, que aceitaram o convite para tratar o tema, que é de grande importância para sua aplicabilidade no processo penal militar. Sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o doutor Newton de Souza Vivan Nunes, mas antes gostaria de fazer um breve resumo do seu currículo.
Dr. Newton é advogado, tribuno do júri, professor universitário nas cadeiras de Direito Penal, Prática Penal e Processo Penal na FIG e Unimesp. Especialista, mestre e doutorando em Direito Penal. Com a palavra, Dr. Newton. Bom, primeiramente quero agradecer a Deus a oportunidade de estarmos todos aqui bem, com saúde, né? A Ele primeiro todas as honras e todas as glórias. Dr. Fernando, é sempre um orgulho, uma honra muito grande ombrear qualquer trabalho, inclusive reuniões sociais com o senhor. Sabe a admiração, o respeito que eu tenho e principalmente por vossa sapiência sempre aliada à humildade. Eu acho que é isso que te diferencia, porque de nada adiantaria tanto conhecimento se ele não fosse brindado para todas as pessoas que o seguem. Então, receba os meus cumprimentos, é sempre um carinho muito grande, é sempre muito gratificante para mim estar ao seu lado, e bem como ao lado do seu irmão, a quem tenho muito respeito também. Leve a ele o meu beijo, o meu respeito, ao doutor Evandro também, que é um grande amigo. Doutora Flávia, querida, grande companheira aí de jornadas, inclusive dia 5 e 6 do próximo mês teremos mais uma jornada, né, doutora Flávia, lá em Carapicuíba, mais um júri aí de grande repercussão, mas é o que Deus prepara para nós e nós o faremos da melhor maneira possível com as bênçãos dele. Então, receba os meus cumprimentos. Também parabenizo a senhora pelo trabalho, grande trabalho desenvolvido nessa comissão. Eu faço parte também da comissão, apesar de no cartaz não ter especificado, mas faço parte também. Sou um dos felizes seguidores aqui dessa comissão e eu percebo o carinho, o respeito, principalmente a luta de Vossa Excelência aí na tentativa de sempre valorizar a advocacia castrense. Valorizar o advogado, nunca deixar o advogado subordinado a quem quer que seja. Até porque nós temos o respeito, temos a humildade, sim, mas não somos subordinados a ninguém. Devemos tratar todos com urbanidade, com respeito, mas devemos também ser tratados com urbanidade, com respeito. Então, parabéns aí por vosso trabalho, parabéns por vossa condução, e como bem disse o nosso querido doutor Fernando, a senhora realmente é a nossa generala, para usar aí um paradigma da antiga Dilma, né? A senhora, então, representa aí a advocacia castrense de uma forma muito brilhante. Receba os meus cumprimentos. Dr. Vanderlei, jovem advogado, brilhante advogado, professor Vanderlei, é uma honra também encontrá-lo aqui nesta manhã, ombrear os trabalhos. Aí tenho certeza absoluta que o senhor desenvolverá da melhor maneira possível. Receba os meus cumprimentos, a minha alegria de estar aí ao seu lado. Dr. Robson, querido, também é um orgulho para mim, uma honra estar ao seu lado aqui nos trabalhos do dia de hoje. Receba os meus cumprimentos. Tenha certeza que o senhor abrilhanta também os nossos quadros da advocacia, bem como aí a nossa comissão de direito militar. Não podia, obviamente, deixar de falar, como bem brincou o nosso presidente, da nossa jovenzinha decana. Ela é um fenômeno, porque ela é decana, mas é uma decana menina, está aí na flor da adolescência. E o mais interessante, eu vou fazer até um particular, a alegria dessa mulher nos eventos. Isso é, assim, ímpar. E vocês sabem disso, todos aqui sabem, não é média nem nada, mas a alegria com que ela conduz, não só os eventos formais, quanto os eventos informais também, que são muito importantes, até para a nossa saúde mental, porque se não tivermos esses eventos, não conseguiríamos conduzir nossas vidas de uma forma salutar. Então, eu quero, obviamente, primeiro parabenizá-la pelas iniciativas, por todas as iniciativas, parabenizá-la por ser esse paradigma aí do direito, uma mulher, e demonstrando o quão importante é o papel da mulher na sociedade, principalmente na advocacia. Grandes mulheres, temos exemplo aqui de 3, pelo menos, aqui à frente da comissão, à frente aí dos trabalhos, mulheres de valor, mulheres de garbo, de elegância, que não descem do salto, mas brigam com quem quer que seja, se precisar. Então, receba aí os meus respeitos, as minhas homenagens, doutor Ieda, e que nós possamos estar sempre juntos aí, dentro do possível, e assim que o nosso pai permitir. Arielle, doutora Arielle, óbvio, a jovem advogada, aí a nossa querida doutora Arielle, que vai estar mediando os trabalhos, vai estar aí conduzindo da melhor maneira possível. Eu também externo os meus cumprimentos. Ainda não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, vivemos um tempo complicado, até por força da pandemia. Mas Deus é mais, estamos finalizando isso daí, sairemos melhores, doutora Arielle, não tenha dúvida. Eu acredito que realmente será um divisor de águas, sairemos melhores, mais fortalecidos, e receba aí os meus cumprimentos, tenha certeza absoluta que
Vossa Excelência está ao lado de grandes advogados. Eu sou mais um aprendiz aqui, que tenho muito orgulho de ombrear o trabalho com todos. Tá bom? Marina, na pessoa da qual eu cumprimento todos os funcionários da OAB, sem vossa presença não seria possível a realização deste evento, esse evento tão importante para a advocacia. Então, Marina, receba os meus cumprimentos, externe os meus cumprimentos ao Dr. Caio, a quem apoio publicamente, se Deus quiser será nosso novo velho presidente da OAB São Paulo, tem tudo para isso, é uma pessoa extremamente competente, é uma pessoa extremamente correta e, acima de tudo, não está envolvido com nada ilícito, nada que venha colocar lama na nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil, em especial a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Então, receba aí os meus cumprimentos. Eu começo a minha fala, e prometo que não vou me alongar muito, até porque os colegas também continuarão, com duas interjeições. Ufa, aleluia, graças a Deus começaram a respeitar o artigo 212. E eu falo isso com bastante tranquilidade, porque desde quando a Lei 11.690, lá em 2008, há 13 anos atrás, e nós estamos hoje dando um ênfase. Até parece, né, doutora Flávia, que é uma nova lei, um novo artigo que foi colocado agora, mas faz 13 anos que esse artigo foi inserido naquela penúltima grande reforma, antes da Lei 13.964, do nosso pacote anticrime, que foi o mais recente aí, em 25 de janeiro de 2020, promulgado em 19, entrou em vigor em 2020, que realmente fortaleceu o artigo 212. Então, nós tivemos a necessidade de que se criasse uma nova lei 6 anos depois, o pacote anticrime, para que realmente o artigo 212 fosse respeitado. E eu falo com bastante tranquilidade, porque já em várias audiências eu questionei o magistrado no tocante à aplicação do 212 e recebi como resposta, doutor Robson, doutor, eu presido a audiência, como se eu quisesse ensiná-lo, mas ao contrário, excelência, pela ordem. E por gentileza, então, consigne. Precisou do STF anular um processo, a partir daquele momento em que não se respeitou a ritualística do 212, para os juízes começarem a se amoldar realmente ao que preclui o artigo. E o artigo é muito claro, o artigo ele é taxativo, ele é literal, não tem analogia para o artigo. O juiz deverá conceder às partes as perguntas e, segundo o parágrafo único, se ele tiver dúvidas ao final sobre aquilo que foi questionado, ele deverá aclarar as dúvidas. E foi uma conquista muito grande aí da advocacia. Por quê? Por vezes enfrentamos juízes que está com ânimos Ministério Público, e aí não é nenhuma crítica ao Ministério Público, ao contrário, cada figura do direito tem que fazer o seu papel. Se o juiz é o destinatário da prova, é aquele que receberá a prova, é a caixa d'água que receberá aquela água para depois distribuir da melhor maneira possível, como é que o juiz vai estar contaminado? Porque a partir do momento que o juiz começa a fazer questionamentos com viés de acusação, é óbvio que ele já está com pré-julgamento em relação àquela situação. Então, essa novidade ela foi excelente nesse sentido, porque hoje uma audiência se inicia, e para quem ainda não teve a oportunidade de fazê-la dessa forma, há 15 dias atrás, estava ombreando um trabalho, inclusive, doutora Flávia, com o doutor Campanini e com o doutor Vendramini, na terceiro Tribunal do Júri de São Paulo, da capital. Iniciou a audiência, a doutora Letícia, muito querida, uma juíza, inclusive, extremamente educada, extremamente cortês. Excelência, pela ordem. Pois não, doutor Newton. Excelência, a senhora vai seguir o rito do artigo 212? Ela olhou assim e falou assim, 212, doutor? Eu falei, sim, excelência, dando a palavra diretamente. Ah, sim, doutora, eu sigo. Ou seja, ela não associou o artigo, mas ela já está seguindo a ritualística, que eu achei muito importante. E realmente foi isso que aconteceu. Ela abriu a palavra ao Ministério Público, que fez as suas perguntas, aos defensores que tiveram a oportunidade de fazer as reperguntas, e uma outra vez ela esclareceu algum ponto que tenha ficado obscuro nos questionamentos.
É claro que o próprio artigo ele já nos deixa claro que ela pode intervir, o magistrado pode intervir a qualquer momento, se ele perceber que as perguntas estão sendo direcionadas para uma resposta. É mais ou menos aquela pergunta: o senhor estava na rua tal, né, aquele horário? Pô, se você não está perguntando, você está afirmando que a pessoa estava lá, então você está induzindo a testemunha a responder aquilo. E aí, obviamente, que o juiz, ele com toda a galardia, ele terá que efetivamente participar e evitar, e mesmo as questões repetidas, porque, infelizmente, aí é uma crítica para nós, todos advogados, tem colegas que parece que estão na audiência no mundo de Bob, né? E reperguntam várias coisas que acabaram de ser perguntadas pelos colegas. Então, também, aí eu me penitencio também, para que eu, cada vez que passe, preste mais atenção ainda, né? Para não ficar repetindo. O próprio artigo ele é taxativo. Ele fala, inclusive eu vou tomar a liberdade aqui de ler taxativamente o que fala o artigo. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, que eu acabei de falar, bem como as que não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida, e diz lá o parágrafo único: o juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa, já é o 213, mas o parágrafo único diz: sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Então, eu entendo que essa inovação ela veio ao encontro do que a classe advocatícia, aí, a classe dos advogados, brigava, justamente no sentido de ter um destinatário das provas equilibrado, isento. Porque uma das funções do juiz, qual é? A imparcialidade. Porque, é claro, nós até costumamos dizer o seguinte: o juiz, isso eu uso muito, doutora Flávia testemunha, nos júris, o juiz, assim como os jurados, são juízes de fato, não são alienígenas. É óbvio que eles viveram, principalmente, né, doutora, com aquelas situações de grande repercussão, é óbvio, mas nós tivemos, infelizmente, episódios lamentáveis com juízes fazendo caras e bocas, trejeitos em casos de grande repercussão. Não vou citar o nome aqui por questão ética, a doutora Flávia sabe bem do que eu estou falando, que quer queira, quer não, senhores, analisem comigo. O juiz está ali conduzindo uma audiência, especialmente a audiência do Tribunal do Júri, onde nós militamos. Os jurados, eles se espelham no magistrado, ainda que o magistrado efetivamente não vá tecnicamente julgar o mérito da causa e apenas aplicar a dosimetria se condenado for o réu. Mas quer queira, quer não, é um espelho, é um paradigma para os jurados. Quando a juíza ou o juiz começa a fazer caras e bocas negativamente quando a defesa se pronuncia e faz outro tipo de comportamento quando a acusação se pronuncia, é óbvio que vai haver aí uma tendência. Tá? Então, com esse ordenamento novo, isso acaba, porque vai da habilidade do Ministério Público em sugar ao máximo os questionamentos que ele entende que são favoráveis para defender a sua tese acusatória, e vai, obviamente, da habilidade, da capacidade dos defensores de tirar o máximo daquela testemunha para justamente reforçar a sua tese defensiva. E vai caber ao juiz realmente ser o fiel da balança e colocar nos dois pratos o que foi produzido. E, em cima disso, obviamente, haverá lá uma decisão equânime, equilibrada, uma decisão justa. Então, na minha ótica, eu, inclusive, ontem, conversando com a doutora Ieda, falei: doutora, eu sou absolutamente favorável ao artigo 212. Eu não tenho, não tenho nada contra o artigo, não tem nada que eu possa efetivamente falar: olha, mereci um reparo. Se ele for seguido, doutores, se ele for seguido na forma que ele foi introduzido, e torno a repetir, com atraso, porque ele foi introduzido em 2008, nós estamos falando aqui em 2021, com bastante atraso, com raras exceções, porque também faço a meia-culpa, já tive situações também de fazer há anos atrás com a Justiça Federal, não sei se o doutor Vanderlei, doutor Robson, doutora Flávia, doutora Ieda teve essa oportunidade, e lá, de muito tempo, eles já seguem essa ritualística. Doutor Vanderlei sabe bem do que eu estou falando, de muito tempo eles já seguem. Quem torcia mais o nariz, quem era mais contrário a isto, realmente eram os juízes
estaduais. E a justiça militar, uma justiça que nós respeitamos muito. Doutor Vanderlei, eu nem vou avançar no tema, porque o doutor Vanderlei brilhantemente trará para os senhores aí o que ele pensa em relação à aplicação por analogia aí do 212 na Justiça Militar, mas a Justiça Militar, principalmente a nossa aqui de São Paulo, ainda padece muito de trabalhar muito bem em cima desta inércia proposital para que receba a melhor prova e que a partir daí consiga dar o melhor julgamento. É claro que alguns vão dizer, mas lá são 5 julgadores. Sim, são 5 julgadores, um magistrado com mais 4 oficiais. Mas mesmo sendo 5 julgadores, é necessário que seja discutido esse tema na Justiça Militar e que efetivamente esse tema também seja trabalhado. Porque, até me perdoe, doutor Vanderlei, já tive audiência do Ministério Público lá, depois que os julgadores questionaram tudo. Lembra aquele, doutor, eu gosto de ser popular, lembra quando nós estamos com aquela sede, nós paramos na estrada e tomamos aquele caldo de cana gelado? O cara ele passa umas 50 vezes a cana, chega uma hora que o bagaço já não tem mais nada, absolutamente nada, você não consegue tirar uma gotinha. É mais ou menos, a analogia que eu posso fazer é mais ou menos essa. O promotor falou, eu não tenho mais perguntas. Claro, ele não tinha mais perguntas, porque tudo, absolutamente tudo, que os juízes já pré-condicionados a questionar, no sentido de já formar uma convicção, já tinham perguntado. Então, é isso que o artigo 212 visa. Ele visa eliminar essa tendência de pré-julgamento. E não haverá um pré-julgamento, haverá um julgamento correto. Haverá um julgamento em que, efetivamente, as provas serão entregues ao destinatário das provas, que neste caso será o magistrado, e o magistrado terá que lidar com aquelas duas correntes, com aquelas, quando não são, obviamente, teses comuns. Mas quando as teses forem colidentes, ele vai ter que fazer um balanço e verificar quem fez efetivamente a melhor prova. E essa melhor prova, ela, com certeza absoluta, ela será feita de acordo com as habilidades, tanto do Ministério Público quanto do defensor. Tá? Então, eu entendo que o artigo 212 ele foi uma inovação muito importante mesmo, e é interessante, até entendo, e eu sou defensor também dessa tese, eu entendo que até na delegacia deveria se ter. Mas como ainda o inquérito policial é inquisitório, como o próprio nome diz, nós deixamos passar. Mas eu tenho realmente cobrado essas providências quando me deparo com juízes que não adotam a seguir o artigo 212 ipsilíteres, da forma que ele foi colocado, e aí eu realmente cobro. E cobro mesmo, e aí falo para os colegas que estão participando, não é problema nenhum. Hoje até está mais fácil, né, doutor Vanderlei? Porque hoje as audiências são todas gravadas, então a nulidade ela já vai ficar suscitada, mas um cuidado muito grande. Mesmo sendo gravada, o Tribunal do Júri tem um rito próprio. Se você não questionar qualquer nulidade ali na ata do julgamento do Tribunal do Júri, você vai precluir o seu direito. Então, não o seu direito, mas o direito do seu assistido. Então, o conselho é sempre esse. É Tribunal do Júri? Ah, mas está gravado. Pela ordem, excelência, abra a palavra para mim que eu vou consignar os meus protestos aí na ata do Tribunal do Júri, na ata de julgamento. Porque pelo menos você vai estar garantindo poder chegar até o STF, eventualmente numa situação análoga ao que hoje nós discutimos, da não observância da ritualística do artigo 212 do Código de Processo Penal. Eu entendo que futuramente será aplicada também essa ritualística no Tribunal de Justiça Militar e nas auditorias da Justiça Militar. E eu coloco até como exemplo o interrogatório do réu. Eu comecei a advogar em 1998. Me formei em 97, 98, graças a Deus, já estava com a minha carteira, já estava advogando. Quer queira, quer não, são 23 anos. E desde quando eu comecei a advogar, até 2008, absurdamente, nos processos penais, o réu era o primeiro a ser ouvido. Que absurdo! Se forma um conjunto probatório contra o réu,
ele recebia lá a citação, ele tinha 3 dias, que era o chamado tríduo legal, 3 dias, para apresentar uma defesa prévia mequetrefe, que nem se compara com a resposta escrita à acusação do artigo 396, 396-A, que inclusive permite a absolvição sumária no 397, com aquelas 4 situações de absolvição sumária, não existia isso. Então era meramente proforme. Aí o réu chegava lá, ele baseado apenas tão somente na denúncia, porque até então a denúncia era um relato do que o MP analisou em relação ao relatório final do delegado. E ele tinha que fazer uma defesa ampla, verbalmente. Graças a Deus, a 11.689, né? Não a 11.690, mas uma lei anterior, a 11.689, ela veio e mudou ali o ordenamento, colocando o réu para ser o último a ser ouvido. Graças a Deus. Graças a Deus. Inclusive, doutor Wanderley, eu vi alguns julgados agora do próprio STJ batendo em cima de que, mesmo com cartas precatórias, que mesmo se obedecendo lá o que preclui o 222, o réu tem que aguardar voltarem as precatórias para ser realmente o último a ser ouvido. Que alguns juízes estavam invertendo, inclusive. Né? Ouviam o réu e depois aguardavam as precatórias. Espera aí, precatória também é prova contra o réu, então tem que se aguardar. Então, baseado nisso, já finalizando a minha fala, o Tribunal de Justiça Militar também, as auditorias começaram a adotar também, um pouco mais para frente, esta máxima do réu ser o último a ser ouvido lá no processo penal militar. Então, oxalá, aguardemos aí que Deus abençoe e que realmente possamos, no futuro próximo, ter esse artigo 212 aplicado em todas as áreas do direito penal que envolve aí o direito maior, o direito consagrado, que é o da ampla defesa e do contraditório. Que Deus abençoe cada um dos senhores. Estou à disposição aí, doutora Arielle. Eu entrego novamente a palavra à senhora para que muito bem conduza aí os trabalhos. Muito obrigada pelas ponderações, doutor Newton. Muito importante essa participação aqui conosco. Também agora eu quero passar a palavra para o doutor Wanderley Alves, que ele é advogado, professor de pós-graduação e graduação em Direito, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, especialista em La Prueba Testificar pela Universidade de Gerona. Doutor Wanderley, me corrija se eu pronunciei errado. Pós-graduado em Direito Militar pela Escola Paulista de Direito, presidente da Comissão de Segurança Pública da 104ª Subseção da OAB de São Paulo, tecnólogo em Segurança Pública e Preservação da Ordem pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, e foi policial militar do ano de 2006 a 2011. Com a palavra, doutor Wanderley. Muito obrigado, doutora Arielle. Acho que meu som tá saindo razoavelmente, né? Pois bem, eu fico contente aí pelas palavras recebidas pelo nosso presidente. O presidente Fernando Cappano vem conduzindo aí, pessoal, com maestria a gestão da nossa comissão. Eu digo aqui, e já tanto na pessoa dele quanto da doutora Flávia, de que a instituição, a Comissão de Direito Militar, ela nunca teve tão bem institucionalizada, né, externamente, perante os diálogos que têm sido feitos tanto com o comando da Polícia Militar, a Justiça Militar. Ela nunca teve tão bem assim. Isso é importante a gente registrar, né? O professor Cappano, Fernando Cappano, até mencionou que eu fiz um elogio à gestão, à forma que vocês vêm conduzindo a comissão, né? Isso em particular no WhatsApp dele, justamente porque no passado, e eu até disse a ele, me penitencio até hoje, doutora Flávia, fiz uma crítica severa, né? A forma ali no nosso grupo da comissão, e hoje eu cheguei e fiz também o elogio quando tem que ser feito, né? Então, eu me penitencio até hoje, isso eu ressalto sempre a ele. Eu cumprimento também nessa esteira a doutora Flávia, advogada aguerrida, tenho muito apreço, viu? Tenho muito apreço, sobretudo porque é uma advogada de relevo, alto gabarito, né, na advocacia militar, e ainda eu não sei se a doutora Flávia assim se recorda, tivemos uma situação no Romão Gomes em que nós estávamos ali, sobretudo eu, eventual ali na iminência de ter a minha prerrogativa violada, e a doutora Flávia,
não se quedou inerte, de imediato ali ela já fez a intervenção na defesa da nossa prerrogativa, e é algo que eu nunca ousarei, né, a esquecer. Então fica aqui nosso registro também. A doutora Ieda, né, nossa decana, advogada, a doutora Ieda, diga-se de passagem, que foi a primeira advogada, né, foi o meu primeiro caso em que eu atuei na Justiça Militar no ano de 2011, foi ao lado da doutora Ieda. Então imaginem vocês iniciar a advocacia ao lado dessa gigante, né? Foi um caso que nós pegamos o 19º Batalhão, é um caso de prevaricação da Força Tática, e na ocasião a doutora Ieda defendia 2 e eu defendia o terceiro homem, né, da barca, ou seja, da equipe policial. E olha, é um desafio, né, e às vezes a gente naquela ânsia, vamos perguntar isso, doutor, calma. Então, sempre ponderando ali, acho que eu tive uma baita lição. Se hoje a gente colhe alguns frutos aí, é porque nós estivemos aí no ombro de gigantes, assim como a doutora Ieda. Muito obrigado, faço aqui esse registro. Ao professor Newton, esse que me antecedeu aqui a fala, eu tenho muito apreço e me chama muita atenção o gabarito que o doutor Newton tem, né? É uma pessoa muito técnica. Tive a oportunidade já de acompanhar um júri dele, no caso do 19º Batalhão também, 2 policiais militares, né? E na ocasião eu me apaixonei cada vez mais pelo júri, sobretudo por conta da atuação do professor Newton, né? Então fica aqui o meu registro aqui de admiração e agradeço aí as palavras também. Doutor Arielle, doutor Robson também, não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas acho que oportunidade não faltará, né? Fica o nosso registro aqui, o nosso cumprimento também. E a Marina, por último, não menos importante, se não fosse ela, não estaríamos aqui ligados pela tecnologia, né? Fica o nosso registro aqui também, externo, e também ao doutor Caio, nosso agradecimento. E assim como o professor Newton mencionou, eu, de forma pública, também apoiarei o doutor Caio. Enfim, senhores, feito esses registros, aos demais presentes também, eu passo aqui a fazer obviamente, uma advertência, que o nosso objetivo aqui é tentar trazer essa forma, essa ritualística, que em que pese a gente tem adotado esse nome de ritualística, mas ela é algo que vai além de um rito, da forma de inquirição de testemunhas prevista no 212, como muito bem disse aqui o professor Newton, ao rito, né, ao procedimento ao âmbito do processo penal militar. E, antes de tudo, é preciso, aqui lembra um pouquinho a teoria geral do direito, é importante a gente sempre buscar uma coerência no ordenamento jurídico, né? Aí há inúmeros escritos nesse sentido, né? Exemplo, o professor saudoso Norberto Bobbio, né? Ronald Dwork, através dos princípios da integridade. Enfim, é preciso se buscar essa coerência. Ora, como um diploma processual castrense regulamenta a inquirição de testemunha de uma forma e o diploma processual comum de outra forma, sendo que nós estamos inseridos no mesmo sistema. Um sistema, ainda que seja uma promessa, é, de todo modo, um sistema acusatório, né? E já fazendo aqui a observação ao diploma processual castrense, o artigo 352, parágrafo 4º do CPP, lá ele diz, veja, ele diz que a parte, ou seja, as partes inquirirão as testemunhas após o juiz esgotar ali a inquirição dele. E veja, como muito bem disse o professor Newton, veja a desigualdade cognitiva que a parte, no caso, tanto a defesa quanto o MP, está quando nós temos 5 juízes esgotando praticamente toda a hipótese acusatória, né? Porque as perguntas elas sempre são no sentido de confirmar a hipótese acusatória, em comparação à defesa, né? Em que ela pergunta, basicamente, pega só o bagaço, como muito bem disse o professor Newton, né? Então é importante a gente ter em mente como que é feito no Código de Processo Penal Militar e que a gente é preciso buscar essa coerência no ordenamento jurídico, né? E por quê, pessoal? O que legitimaria a gente buscar essa coerência, né? Obviamente, é a promoção de um sistema acusatório. Obviamente. Isso me parece que é um tanto quanto inegável.
Só que para a gente compreender se essa regra do 352 do CPPM dialoga ou não com o sistema acusatório, é preciso a gente entender primeiro em que ambiência foi criado o Código de Processo Penal Militar. Ou seja, o porquê que se é assim hoje. Né? E a gente, lembrando aqui da ambiência, a gente não pode esquecer que o Código de Processo Penal Militar ele teve severas influências do Código de Processo Penal Comum. E, por sua vez, não podemos esquecer que o Código de Processo Penal Comum teve influências daquele código nefasto italiano, Código de Rocco, né? Um código aí tido como um código fascista, autoritário, em que, por exemplo, não se adotava uma regra de presunção de inocência, adotava-se uma regra de presunção de culpabilidade. Né? Então é importante a gente saber em que ambientes, que ventos soaram aqui no nosso diploma processual. Né? E aí o professor Geraldo Prado, nunca esqueço isso, ele sempre nos fala, numa obra em que ele foi prefaciar a obra do Dr. Ricardo Jacobs, ele sempre diz, né? O Brasil ele não está imune à poderosa ventania do arbítrio. A brisa autoritária ela sempre esteve presente aqui, né? Então nós temos uma ambiência em que foi forjado o Código de Processo Penal Militar num movimento totalmente autoritário, influenciado por atos normativos autoritários. E não só influenciado por atos autoritários, como também foi enraizado numa quadra histórica duvidosa do nosso país, né? Ali entre a década de 60 e 70. O Código de Processo Penal Militar é de 69, porém a vigência dele foi dia 1º de janeiro de 70. Né? E sabemos que nesse momento o nosso país ele era regido através de atos institucionais. Né? Famigerado AI-5, que suspendeu a atuação do Congresso Nacional e que, portanto, veio e foi, então, editado o Código de Processo Penal Militar. É importante a gente ter isso em mente, de que o nosso Código de Processo Penal Militar ele foi editado. Ele não teve um prévio debate na Casa do Povo. Então, veja, nós temos influências externas autoritárias, nós temos uma ambiência histórica conturbada, e aí é a pergunta que não quer calar. Como que é a atuação do juiz no nosso Código de Processo Penal Militar? Será que nós adotamos, de fato, ao analisarmos a atuação do juiz, um sistema acusatório? É algo a se pensar. Nós não podemos esquecer que também, se nós analisarmos a exposição de motivos do CPPM, o CPPM, ao lado de atender anseio jurídico, ele veio para atender também anseios políticos, de forma expressa. Está lá. E o problema da gente colocar no escopo do processo penal militar anseios metajurídicos, no caso aqui os anseios políticos, é algo que desvirtua totalmente a sistemática do Código. Né? Isso é fruto de uma teoria da relação jurídica que, em sua variada instrumentalização do processo, ela vem e coloca na mão do juiz, ele como um protagonista, a busca desses anseios metajurídicos. E isso preocupa bastante, porque isso certamente inviabiliza, e aí já adentrando no nosso tema, inviabiliza que a decisão ela seja construída democraticamente, né, pelas partes, através de um diálogo endoprocessual. Então, senhores, o que nós temos é que o Código de Processo Penal Militar, ele depositou, em virtude das suas influências, em virtude da sua ambiência, em virtude do seu escopo metajurídico, ele depositou na mão do juiz o protagonismo na busca da prova. E esse protagonismo na busca da prova, né, já vou chegar aqui no nosso dispositivo em tela, ele se dá desde a fase do inquérito. Né? Nós pegamos lá o artigo 26, inciso 2 do CPPM, o juiz ele pode agir de ofício no inquérito policial. Ele pode determinar o complemento de provas. Essa é a nomenclatura utilizada pelo Código. É uma tecnia, porque seria um complemento de elemento informativo. Mas nós já temos uma atuação de ofício. Né?
o que seria um tanto quanto corrigido pelo juiz de garantias. Mas, enfim, é uma outra discussão. Nós temos um protagonismo judicial no inquérito ainda, quando o inquérito é arquivado, né? Eu não lembro aqui não sei se a doutora Flávia lembra, nós debatemos isso no nosso grupo do Observatório da Mentalidade Inquisitorial, né? O inquérito policial militar, no momento dele ser arquivado, ele passa sob o crivo de um duplo controle judicial, professor Robson. Veja, o juiz ele determina o arquivamento a pedido do titular da ação penal e o juiz corregedor, por vezes, se insurge contra isso por meio de representação através de correção parcial. Veja, olha a função anômala que o juiz tem, né? Ou seja, isso evidencia aqueles ares de autoritarismo que eu já fiz aqui, a observação inicial, no sentido de que se há um protagonismo do juiz. E esse protagonismo é evidente, pessoal. Decretação preventiva de ofício é algo que evidencia o protagonismo, né? Eu pego também perícia de ofício, complementação de provas de ofício. O juiz, na dúvida, ele pode produzir diligências de ofício, né? Então, se na dúvida, eu até me recordo aqui uma expressão do professor Cláudio Langrovia, lá da PUC, ele muito bem dizia, ora, se o juiz está na dúvida, então a dúvida é em favor do réu, por que ele vai atrás, né? Mas, enfim, isso é algo a se pensar e para evidenciar que há um protagonismo judicial. E esse protagonismo judicial não seria diferente aqui no nosso momento de inquirição, né? Então, como eu já bem adiantei, a inquirição ela é feita inicialmente pelo juiz. Ou seja, o juiz ele não pergunta ao final após as partes. O juiz ele vai na busca da prova. Ele, por vezes, utiliza de perguntas com vieses confirmatório para tentar confirmar uma pretensão ou a hipótese acusatória. E aí é o problema. E aí é o problema que o juiz que vai atrás de provas, nós estamos sujeitos, obviamente, a contaminá-lo, né? A termos um risco aí à sua imparcialidade. E, obviamente, a gente pode desenvolver aquilo que o saudoso professor Franco Cordeiro, né, italiano, já dizia, né? Que é o juiz desenvolver aí um quadro paranoico mental, né? Então, ele desenvolve um quadro paranoico mental em que ele busca aquilo que ele previamente já foi contaminado. E esse é, de fato, o problema. E falando aqui em contaminação do juiz, é importante a gente ressaltar que a teoria da dissonância cognitiva, muito bem trabalhada pelo jurista alemão Bernd Schunemann, já foi muito explorada na perspectiva do processo penal, em que se comprovou que o juiz ele sofre certas e fortes, ainda que inconscientemente, contaminações, né? Sobretudo ali no momento que ele decreta prisão preventiva, na fase do inquérito, interceptação telefônica, no recebimento da denúncia, e que essas contaminações cognitivas fazem com que ele busque uma consonância cognitiva, ou seja, ele busca uma coerência com aquilo que ele já vem sendo contaminado. Então, ele já vem lá, decretando a prisão preventiva, a interceptação telefônica. Então, é do ser humano, seja consciente ou inconscientemente, viver no seu espírito mental por meio de uma coerência. E tudo aquilo que visa abalar essa coerência, o ser humano ele visa refutar, ele refuta, ele modifica, ele ignora, né? E às vezes, professor Robson, às vezes a gente pode ver que o juiz está tão contaminado na audiência, já pelas interceptações, pela prisão preventiva, pela denúncia, que às vezes ele, durante a audiência, na hora que a defesa vai fazer pergunta, ele começa a pegar o celular. E por que ele faz isso? Isso é explicado pela teoria da dissonância cognitiva, né? Justamente porque tudo aquilo que vem para refutar aquela consonância que ele já adotou previamente, que ele foi sendo contaminado, ele despreza, ele refuta, ele desqualifica, ele excepciona. Então, essa manobra que acontece
na psique do ser humano é importante. E é também mais um argumento para a gente adotar aqui no âmbito do nosso processo penal militar a importância de que o juiz adote uma atuação complementar, uma atuação subsidiária e secundária no momento de inquirição das testemunhas. Né? Isso é importante. Né? E isso como resposta e como conformação a um sistema acusatório, em que é totalmente contrário a um protagonismo judicial que é dado ao juiz, né, pelo CPPM, em virtude das suas raízes, da sua ambiência que eu acabei de mencionar. Então, é importante que o juiz passe a ser, aliás, ele deixe de ser um juiz ator para que seja um juiz espectador, tão somente. Tá? A exemplo, como acontece na Justiça Federal, que é o que o professor Newton acabou de mencionar. Eu até, primeira vez quando eu fui fazer audiência lá, professor Robson, eu até fiquei curioso, porque eu sentei na audiência, né? A testemunha sentou, fez aquela qualificação, e aí testemunha, obviamente, da acusação, o juiz, o MP está com a palavra. E ele nem perguntou o final, porque ele entendeu que não havia necessidade de complementação. Né? Então, isso é algo que se busca, é algo que se deve buscar para conformar o CPPM a um sistema acusatório, em que o processo, a gestão da prova, é uma gestão das partes e não do juiz. E isso é uma forma também de se promover, né, uma dissonância cognitiva, portanto, uma igualdade cognitiva das partes no âmbito da colheita aí da prova. Né? Então, são essas considerações, né, para se fundamentar a aplicação dessa forma de inquisição, né, o cross-examination, né, em que há um cruzamento aí e as partes perguntam diretamente o juiz de forma complementar, mas a gente sabe que a gente tem entraves para aplicar isso aqui no âmbito do processo penal militar. Por que a gente tem entraves? Porque sempre aquele velho argumento, não, mas aqui tem que preservar o princípio da hierarquia e disciplina. Sempre. Tudo que você vai levar de novo no âmbito do processo penal militar, o entrave é a hierarquia e disciplina. Né? E é um entrave que é difícil superar, porque ela é tida, e aqui lembro do professor Jorge Zabudi, como um enunciado performático. Se admite toda e qualquer justificativa para esses princípios. É um enunciado elástico, se permite justificar tudo através dele. E aí esse é o grande problema. Né? O professor Cristiano Fragoso até tem uma obra bacana, estou com ela aqui em mãos, chama Autoritarismo e Sistema Penal, né? É fruto da tese de doutorado dele, e ele muito bem fala disso, né? Que é um perigo ao Estado democrático de direito a utilização de forma demasiada de conceitos jurídicos indeterminados. A exemplo, hierarquia e disciplina, a qual é utilizada como um apelo retórico para se negar o novo, para se conformar o CPPM a um Código de Processo Penal Militar. Então, senhores e senhoras, já passando aqui para o final, o meu intuito foi justamente situar, né, em que âmbito foi criado e quais foram as influências do CPPM para que a gente tenha hoje essa forma de inquirição, que é o presidencialismo e não o cross-examination. Tá? É importante a gente saber onde tudo começou e é importante a gente saber que, de fato, no âmbito do processo penal militar, o juiz é protagonista na gestão da prova, o que não coaduna com o sistema acusatório e que é um processo penal de partes e não do juiz. O processo é meu, o estagiário é meu, os autos é meu. Não, não é isso que se espera. Tá? E isso tem um resvalo também, um argumento no aspecto interdisciplinar que eu acabei de mencionar aqui, a teoria da dissonância cognitiva. O que o futuro nos espera? Aliás, o que esperamos do futuro é de que há pelo menos uma luz no fim do túnel, professor Newton, doutora Flávia e Robson. Por quê? Porque enquanto cada um não conformar, sem alteração legislativa,
essa forma de inquirição ao sistema acusatório, a gente vê que existe um projeto de lei para alterar o CPPM, né? Eu anotei aqui, é o 9436 de 2017, e lá ele visa alterar, ainda que de forma tímida, mas ele visa alterar aí esse dispositivo do Código de Processo Penal Militar. E lá diz que as perguntas serão feitas pelas partes. Tá? As perguntas serão feitas pelas partes. Então, me parece que soa um certo grau de democraticidade. Né? E olha que interessante, esse projeto, inclusive, ele anuncia, ora, vamos reformar o CPPM para adequá-lo à Constituição. Isso já é uma confissão de que, de fato, o CPPM é de duvidosa inquisitoriedade. Né? Então, acho que é isso que nós esperamos aí para o futuro, e é que é preciso exercermos aí cada vez mais também o constrangimento epistemológico, que é aquilo que o professor Lênio Streck diz. Né? Precisamos criticar. Falta crítica no direito militar. E falta crítica interna também. Né? Porque o militar, ele, a depender da forma da crítica, ele incorre em crime militar. É crime militar exercitar a crítica. Aí como que a gente vai aprimorar um sistema em que não há crítica? Em que os operadores do direito aqui é um contingente pequeno e que também pouco se escreve. E quando se escreve com o devido respeito, claro que com as devidas exceções, se escreve mais do mesmo. É pegar as normas, é pegar toda a dogmática do direito penal comum e só transportam para o direito penal militar, sem um apontamento crítico, é só uma abordagem, então, somente dogmática. Então, é importante a gente fazer isso, a crítica. Eu acho que esse espaço aqui é para isso também, esse espaço debate é importante para isso, né? Para que a gente mude esse estado de coisa. Né? É necessário conformar o CPPM ao sistema acusatório. Né? Então, são essas reflexões que eu havia a fazer, né? Justamente para a gente entender o nosso passado, o nosso presente e o que o futuro aí nos reserva. Tá bom? Peço desculpa aí pela objetividade, né? Gostaria de aprofundar um pouquinho aqui até a teoria da dissonância cognitiva, mas o nosso tempo aí, a gente tem também muitas vozes brilhantes aí para ouvir também e aprender. Muito obrigado, pessoal. Imagina, doutor Vanderlei, de fato este é um tema de muitas reflexões. Obrigada pela explanação, muito importante a sua participação aqui conosco. Eu passo agora a palavra ao doutor Robson Conceição, que é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, da cidade de São Paulo, também graduado em Administração de Empresa pela Universidade Brás Cubas, realizou ensino médio profissionalizante, técnico em Administração de Empresa ETEC Camargo Aranha, e tendo como formação profissional policial civil, atuando como escrivão de polícia e atualmente se encontra na reserva. Com a palavra, Dr. Robson Conceição. Desculpa, não abri o som, perdão. Obrigado, Arielle, agradeço a tua atenção. Estão me ouvindo bem agora? Obrigado. Primeiramente, quero fazer meus votos, meus louvores aos distintos colegas, a pessoa do nosso presidente, doutor Fernando Capano, que vem conduzindo a Comissão de Direito Militar, uma prestimosa atenção, uma incomparável dedicação que o doutor Fernando vem mostrando à frente dessa nossa Comissão de Direito Militar. É um aprendizado muito grande para mim. Meus cumprimentos, meus agradecimentos à doutora Ieda Ribeiro, que eu não esperava esse convite, não me sinto ainda à altura dos distintos colegas, porque para mim tem sido uma aula, eu estou sendo aqui um aprendiz dos meus distintos colegas advogados, professores, e é com muita honra que eu participo dessa comissão. Meus cumprimentos ao doutor professor Newton de Souza, ao doutor professor Vanderlei Alves,
doutora Flávia Artilheiro, a quem conheço pessoalmente, que também é uma verdadeira escudeira desta comissão. Tenho que mais louvar o empenho e a dedicação da doutora Flávia Artilheiro. Eu procurarei ser breve nas palavras, eu procurar mais simplicidade nas minhas palavras. Eu não disponho muito de uma eloquência, como disse, é um aprendizado para mim e agradeço essa oportunidade. Sobre essa temática do artigo 212 e a sua ritualística na aplicação do Código de Processo Penal Militar, eu comungo da ideia dos colegas, do Dr. Newton, do Dr. Vanderlei, e eu vejo o direito militar carece de uma evolução, como tudo em matéria de direito deve evoluir ao longo do tempo. Nós temos um processo penal militar que já se tornou ultrapassado em certos fundamentos. Ainda que haja aquela necessidade, como o doutor Vanderlei explicou, que é a alegação dos tribunais militares, preservação da ordem, da hierarquia militar, mas o direito ele é uma constante evolução. Então, vejamos, o artigo 212 do Código Penal, do Código de Processo Penal, ele vem a colidir com o 418 do Código de Processo Penal Militar. É uma estrutura que não estão se assemelhando. De um lado, você tem o artigo 212 do Código de Processo Penal, que os tribunais já começam a aplicar na sua prática, na sua essência, com muito custo, como falou o doutor Newton, uma lei de 2008, e nós estamos em 2021, e sistematicamente os juízes estão adotando o respeito ao artigo 212. Por que, da mesma forma, não ocorre nos tribunais militares? É preciso mudar esta mentalidade, é preciso mudar esse conhecimento. E eu penso assim, o Estado, ele deve ser um Estado... Eu nunca gostei do termo acusador. Eu vejo o Estado, o poder do Estado de investigação, de apuração. Ocorreu um crime. Qual a função do Estado investigador? Buscar a verdade real. Procurar ao máximo a busca pela verdade real. Diante disso, o resultado de uma boa investigação, uma boa apuração criminal, seja ela inquérito policial, da Polícia Judiciária Civil ou em sede de inquérito policial militar, o resultado de acusação, denúncia, ele será abrangente se forem observadas todas as formalidades legais, entre as quais prescreve o próprio artigo 212. O respeito para que o juiz dê a garantia das partes fazerem as indagações. Que seja respeitado esses fundamentos também na esfera militar. Nós estamos respeitando o princípio do acusatório, o princípio da busca da verdade real, da ampla defesa e do contraditório. Eu tenho a minha experiência profissional, trabalhei como escrivão de polícia por 30 anos e ingressei na advocacia após a minha aposentadoria, mas eu lembro que desde a época de escrivão, eu nunca concordei com essa situação do inquérito policial
ser acusatório, não caber o contraditório. Porque muitas vezes, na condução de uma investigação, eu cheguei a observar que aquela linha investigativa, ela não estava conduzindo a uma acusação, a formação de uma acusação, mas ela estava conduzindo à formação do esclarecimento de uma verdade. Isso ocorre principalmente naqueles crimes que a autoria são desconhecida. Você tem um crime, muitas vezes, que chega ao conhecimento do órgão de polícia, que é o órgão inicial da investigação, e esse crime não tem autoria. O que a polícia judiciária faz? Ela vai fazer um trabalho de investigação para levantar a autoria, esclarecimento do crime. Ao longo desse curso de investigação, se você chega a apontar um acusado, a um indício que leva um acusado, e essa pessoa que está sendo apontada como suposto autor de um crime, ele lhe traz elementos que o inocentam, que o isentam de culpa, você não vai recebê-los em sede de inquérito policial, ou seja, você não vai ouvir a palavra daquele que está sendo acusado. Então, eu entendo que a investigação ela deve conduzir para o esclarecimento da verdade. Da mesma forma, o juiz ele deve ser um administrador do processo. Ele não deve interceder no processo, a não ser aquelas intercessões que a lei permite. Eu busco na interpretação da lei a sua simplicidade, aquilo que o legislador quis incutir na lei. Então, vejamos. A lei diz claramente: as partes formularão diretamente à testemunha as suas indagações, exceto não poderão induzir a resposta. E o juiz só irá se manifestar se ele considerar necessário complementar aquela inquirição. Com o trabalho da acusação, com o trabalho da defesa muito bem realizado, o juiz, muitas vezes, ele está por satisfeito, ele não tem o que complementar, não tem o que inquirir. Não é função do juiz inquirir, salvo essas especialidades da lei, essas especificidades. O juiz, ele tem que coordenar a audiência, organizar o processo, e ele só vai intervir quando estritamente necessário. As partes, o processo, como bem disse o doutor Vanderlei, é um processo de partes, não é um processo do juiz, não é um processo do Estado acusador, não é um processo do auditor militar, não é um processo do juiz militar. Então, há uma necessidade gritante de que os tribunais militares façam a adequação dos princípios que estão exarados no artigo 212 do Código de Processo Penal ao Código de Processo Penal Militar. Isso está bem claro nesse debate. Nós temos um sistema acusatório, e isso é até o motivo de um grande debate à parte. Poderíamos debater essa situação da questão da formação da prova. Uma das formações da prova é a testemunhal. O testemunho, o depoimento de uma testemunha é um elemento de prova, como uma prova documental, uma prova pericial. São todos esses elementos
que vão compor aquele bojo do processo penal, do instrumento de acusação e, muitas vezes, um instrumento de defesa. Eu não vejo, também considero uma terminologia inadequada se referir ao Ministério Público como órgão de acusação. O Ministério Público cabe primordialmente zelar pela aplicação da lei. Se ao Ministério Público cabe zelar pela aplicação da lei, seja a lei penal, processual penal, cabe ao Ministério Público ser o primeiro garantidor e aplicador do artigo 212. E na seara militar, de igual forma. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia contra qualquer réu, ela tem que ser fundada nessa investigação que eu estou querendo dar sentido. A investigação feita com imparcialidade, a investigação feita com ciência, a investigação feita com metodologia. Isso é que nós devemos buscar para que o processo tenha o seu devido e regular momento. Por isso, muitas vezes, se ouve falar em injustas acusações, nós ouvimos falar em injustas condenações, nós vemos erros grotescos judiciários, nós estamos vendo aí, nesses últimos tempos, pessoas que têm sido presas. Tivemos caso recente, um indivíduo que foi 2 vezes preso por um reconhecimento pessoal falho, que é um motivo de uma outra abordagem, de uma outra temática. Então, nós temos um reconhecimento pessoal falho que afeta todo o processo. É como o doutor Vanderlei falou, e muito bem nas suas palavras, meu caro doutor Vanderlei, tudo começa no inquérito policial. Tudo começa na investigação. Eu, como fui escrivão de polícia, e aqueles que militam na área da policial, mormente em delegacias, sabe que o verdadeiro artífice, o verdadeiro condutor da investigação acaba sendo o escrivão de polícia. Um verdadeiro Sancho Panza e seu Dom Quixote, que é o delegado. Meus respeitos a todos os delegados de polícia, mas quem conduz a investigação, quem está trabalhando no cumprimento, na formatação daquela investigação, tomando corpo o inquérito policial, acaba sendo o escrivão de polícia. Então, é necessário que mudemos a nossa cultura, e eu espero que isso venha a ocorrer nos próximos anos, nas próximas décadas, no sentido de que procuramos ter uma investigação eficaz. Nós temos muita quantidade e pouca qualidade nas investigações. Eu apercebo isso também no ambiente de investigação policial militar, quando se trata nas questões afeta a crimes militares, crimes de ordem estritamente interna corporis. Então, meus caros colegas, a aplicação, como nós estamos nessa temática do ritual do 212, ele tem sim que se aperfeiçoar. Os juízes têm que entender a dinâmica processual, é uma coisa que tem que ser tratada com esmero, com a devida propriedade. Senão, nós teremos debates sem fim, como falou o doutor Vanderlei. Escreve-se teses, escreve-se argumentos, fala-se muito, mas não se chega assim na prática. Nós temos que mudar a prática, a conduta dos tribunais, seja eles militares ou os tribunais comuns, principalmente em matéria penal.
porque em matéria penal é a vida do cidadão que está em jogo, a sua liberdade que está em jogo. Mormente, seja ele policial militar. É a sua carreira que muitas vezes está em jogo. É a sua dignidade pessoal. O tribunal militar não pode ser também um tribunal de inquisição. O juiz auditor, ele está ali para apreciar a matéria, apreciar as provas, como elas chegam. Ele não pode ser um condutor das provas, um indutor. Ele tem que ser o receptor. Esse é o meu entendimento, caros colegas. E a violação ao artigo 212 implica nisso. Para mim, ela implica em nulidade. Há julgados nesse sentido. A inobservância em matéria penal é argumento de nulidade, já temos julgados nesse sentido. Os tribunais federais têm acompanhado, como o doutor Newton falou, o doutor Vanderlei, essa aceitação da forma como está explicada, porque a lei é bem clara. E não há outro caminho, meus amigos. O caminho é nós aperfeiçoarmos o direito. Tudo começa com investigação idônea, bem formatada, bem preparada. Eu sou favorável que haja o contraditório aplicável na investigação, porque eu vivi isso na prática. Quantas vezes nós estávamos numa linha de investigação, apurando crimes difíceis, apurando circunstâncias criminais complicadas, e a parte que sopesava a acusação, a parte que era acusada, aquele que estava se imputando o crime, ele trazia elementos suficientes. Espera, tem alguma coisa aí. Temos alguma coisa errada. A palavra de quem está sendo acusado tem que ser considerado. Temos prova testemunhal. A testemunha está dizendo isso. A testemunha está dizendo aquilo. Essas coisas, essas circunstâncias têm que ser balanceadas ao longo do inquérito policial e apresentado ao Ministério Público. Aí sim, havendo elementos, produz-se a peça de acusação, faz-se a denúncia. O Ministério Público não tem que ter medo de arquivar se ele não tem convicção de uma culpabilidade. Ele não tem que ter medo de pedir o arquivamento do inquérito policial. O delegado de polícia, ele não tem que ter medo, ele não tem que ter aquela cabeça de inquisidor se ele não souber ouvir todas as partes. Então, acabamos de abrir, meus amigos, um leque muito grande. Se nós formos explanar, se nós formos explanar sobre a dogmática, os fundamentos do artigo 212, os princípios que o legislador acrescentou com a reforma desse artigo, pela Lei 11.690. O senhor tem 2 minutos para concluir, tá bom? Eu agradeço, perdoa-me. Imagina. E, para encerrar, meus amigos, a questão é muito simples. A lei, ela não carece de uma interpretação mais extensiva. Temos que reformular o direito e acompanhar a evolução dos tempos. Agradeço aos demais colegas, estou aqui como um aprendiz, espero ter contribuído um pouco, não tenho assim a minha eloquência dos demais colegas, mas louvo todos os seus pareceres, e esse debate só tem acrescentado a mim um conhecimento muito grande, como acredito aos demais. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada pela ilustre participação, Dr. Robson. É um prazer tê-lo conosco. Agora, por último e não menos importante, temos a presença ilustre da doutora Flávia Artilheiro, a nossa vice-presidente da Comissão Especial de Direito Militar. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas ouvindo os elogios dos nossos colegas que antecederam, tenho certeza que a doutora nos representa da melhor forma possível. A doutora Flávia é advogada, sócia proprietária do escritório Cabral e Artilheiro Sociedade de Advogados, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Militar da OAB de São Paulo, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de Diadema, especialista em direitos fundamentais, mestranda em função social do direito, coordenadora adjunta do curso de pós-graduação em Direito Militar da Faculdade de Direito Santander, FADISA. Com a palavra, doutora Flávia Artilheiro. Muito obrigada, doutora Arielle. Muito bom dia a todos e todas. É um prazer enorme participar deste evento de tamanha relevância, organizado com o apoio da Comissão Especial de Direito Militar. Doutores, eu não sei se a minha conexão está estável ou instável, se os senhores estão me ouvindo e me vendo. Estão? Então, eu prossigo aqui nos cumprimentos, agradecendo especialmente a doutora Ieda Ribeiro de Souza, minha amiga, minha colega, minha mestre, minha inspiração, meu exemplo, enquanto uma referência de advocacia aguerrida feminina. Agradeço pela oportunidade, pelo privilégio e pela honra de participar deste evento, e aproveito para elogiá-la e louvá-la mais uma vez publicamente pelo compromisso com a nossa classe, pelo compromisso com os valores que nós cultuamos, pelo compromisso com esta gestão na organização e idealização de tantos eventos que são necessários e absolutamente relevantes para a discussão de temas tão importantes e caros como este que hoje se debate. Então, receba aí, doutora Ieda, meus cumprimentos, o meu abraço, a minha admiração, minhas homenagens e o meu respeito, extensivos aos demais colegas, o doutor Newton, que é um companheiro de lutas, que nos ombreou em diversas batalhas jurídicas que nós travamos e por quem eu tenho também extremo admiração e respeito, doutor Vanderlei Alves, que tem sido para nós um grande norte, especialmente no aprofundamento dos marcos teóricos do direito processual penal militar, também por quem tenho profundo respeito, e quem eu tenho aprendido a admirar, não apenas como colega na advocacia, mas como um estudioso de temáticas como esta que nós exploramos hoje, e com quem tenho tido também o privilégio de participar lá no Observatório da Mentalidade Inquisitória e aprender especialmente em relação ao direito militar. Dr. Robson Conceição, também colega de comissão, a quem eu admiro e por quem tenho também respeito e a quem eu presto bastante atenção a cada manifestação lá no nosso grupo de WhatsApp, cada vez que se posiciona em relação às demandas do cotidiano, e muito me honra, doutor, estar contigo aqui neste evento já em andamento. Doutora Arielle, também ainda não tenho o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas como disse o doutor Fernando Capano, a senhora é a representação da nova geração e nos abrilhanta mediando este evento de maneira tão sutil, singela, mas marcante, e agradeço-a por ter aceitado o convite da doutora Ieda e por nos prestigiar esta manhã. Eu pretendo fazer brevíssimas considerações para o encerramento praticamente deste evento. Falei para a doutora Ieda que eu teria a missão de encerrar após manifestações tão aprofundadas, considerações
tão pertinentes acerca deste tema, e eu gostaria de compartilhar também de uma maneira informal, mas contribuir para esta discussão com a prática, né, com aquilo que a gente tem vivenciado no cotidiano e no dia a dia do Tribunal de Justiça Militar, no que tange à inquirição de testemunhas. O que nós percebemos, e inclusive já tem sido objeto de discussão, tanto no cotidiano acadêmico, quando nós promovemos debates nos bancos das faculdades, enfim, e nos cursos de pós-graduação em que participamos ou que coordenamos, assim como em grupos de estudo, é que nós temos a aplicação do direito de maneira distinta, a depender do juízo que processa determinada causa, né? Nós vemos a aplicação de um direito processual penal militar peculiar na primeira auditoria da Justiça Militar Estadual, na terceira auditoria e na quarta auditoria, que são as auditorias que têm competência criminal para a aplicação do direito processual no âmbito da Justiça Militar Estadual. E nós temos também realidades distintas em circunstâncias ou causas em que há a apreciação do juiz singular ou a aplicação colegiada do direito processual penal militar. De todo modo, nós vamos ter aqui hoje, né, na minha visão, a ênfase para a aplicação do direito processual penal militar no que tange a esta temática, para os processos em que há a apreciação colegiada. Como já salientado pelo colega, o Dr. Newton, de princípio, e acredito que de maneira exauriente não existe a necessidade de um aprofundamento, nós estamos falando da introdução de um comando legislativo já com mais de uma década de aplicação, e apesar disso, né, nós temos, mesmo no plano da aplicação do direito processual comum, por assim dizer, lá no Código de Processo Penal brasileiro, dificuldade na implementação do desejo do legislador. Cotidianamente, nós percebemos os operadores do direito enfrentando esta nova condição, né, de já mais de uma década de idealização legislativa. No dia a dia, nós temos frequentemente juízes tomando a iniciativa da coleta da prova, sempre com o viés de comprovação daqueles fatos descritos na denúncia, e isto lá. E quando nós consideramos a realidade do direito processual penal militar, em que a iniciativa da coleta da prova já está prevista pelo legislador como um ato da jurisdição, a situação se torna muito mais difícil de ser enfrentada. E nós não podemos desprezar também que, além dos princípios da hierarquia e da disciplina, que geralmente são invocados para que esta iniciativa se dê por parte do juízo, nós temos também o princípio da especialidade. E se nós levarmos em consideração o princípio da especialidade, é óbvio que, de maneira precípua, tem de se observar aquilo que está prescrito no Código de Processo Penal Militar. E, de maneira subsidiária, e se o caso, aquilo que está prescrito no Código de Processo Penal comum, ou brasileiro. E, em razão disto, é que a inquirição das testemunhas, ela tem como ênfase a iniciativa pelo juízo, né? E o que nós observamos, tanto na primeira, quanto na terceira, quanto na quarta auditorias da Justiça Militar Estadual, e nós estamos falando com base exclusivamente na Justiça Militar Estadual do Estado de São Paulo, é que realmente existe uma inquirição exauriente das testemunhas,
inicialmente pelo juiz-presidente, depois pelos juízes militares, ao ponto de, como muito bem observado pelo Dr. Newton, quando a palavra é transmitida ao membro do órgão ministerial, muito frequentemente não haver a elaboração de perguntas, porque a hipótese contida na denúncia praticamente que está já demonstrada ou já devidamente instalada e absorvida por conta daquela inquirição que se realizou. E, a nosso ver, este tipo de evento em que se discute estas questões é necessário para que nós promovamos reflexões. Nós temos aí o Código de Processo Penal brasileiro de 1941, o Código de Processo Penal Militar de 1969, inclusive nós realizamos um evento, o primeiro evento realizado por esta Comissão Especial de Direito Militar foi justamente para celebrar o 50º do Código de Processo Penal Militar, que passou por ínfimas alterações, se nós levarmos em consideração o Código de Processo Penal comum, né? Então, este tipo de discussão é absolutamente pertinente, relevante, necessária, levando em consideração que nós temos em tramitação em casas legislativas no âmbito federal, no Congresso e no Senado, propostas de alteração, tanto do Código Penal Militar, como do Código de Processo Penal Militar. E nas propostas atualmente tramitando, nós não temos ainda discussões que nos levem sequer à aproximação de uma norma similar ao artigo 212 do Código de Processo Penal. Nós temos aí já a introdução de ideias que contemplem, por exemplo, resposta escrita à acusação, né, no projeto de alteração do Código de Processo Penal Militar, mas nós não temos iniciativas que, de fato, implementem uma visão de sistema acusatório no Código de Processo Penal Militar. Então, o que para mim, após ouvir todos os colegas que me antecederam, fica como uma proposta, não é? Que nós, enquanto operadores do direito penal militar e do direito processual penal militar, não cessemos, não nos cansemos de produzir este tipo de debate e este tipo de reflexão, se nós pretendemos, se nós tenhamos no nosso horizonte a construção de um sistema jurídico justo, equânime e com vistas ao ideal do Constituinte, né? Lá de 88, de um processo penal voltado para bases e colunas que atendam o ideal democrático. O Código de Processo Penal Militar, ele está bastante distante, a meu singelo sentir, dos ideais democráticos e constitucionais que nós buscamos. Existe, sim, a necessidade de uma evolução positiva, especialmente no que tange a este tema que hoje nós tratamos, que basicamente é promover a conexão entre aquilo que prevê o legislador no 212, lá para o processo comum, e o processo penal militar, ressalvado, obviamente, que o princípio da especialidade. Então, fica esta minha singela, reduzida, resumida contribuição para este evento, representando aqui não apenas a nossa comissão, mas também o Dr. Fernando Capano, que necessitou participar simultaneamente de um outro e brilhante e necessário evento em Campinas, mas o alerta para que nós, enquanto sentinelas, eu me vejo assim, não é? Sentinelas da boa aplicação do direito processual penal militar,
e sabedores do cotidiano e participantes diariamente desta realidade de inquirições exaurientes realizadas pelos juízos militares e pelos juízos em esfera penal militar, de que nós possamos continuar alertando, avisando, chamando a atenção e participando de discussões que possam promover alterações, especialmente dentro desta realidade de que há projetos tramitando nas casas legislativas no plano federal e que necessitam de profissionais atentos como nós para que estas discussões sejam tratadas com a seriedade que se requer, com as bases constitucionais que se deseja, não é? Se desejam, não cessando de trazer à baila a preocupação que se deve ter, especialmente num momento como este, que é o nosso, em que a gestão está se encerrando, não é mesmo? E um processo eleitoral se aproximando. Não é nossa intenção, obviamente, que antecipar qualquer tipo de discussão neste sentido, mas chamar a atenção para que as próximas gestões ou as gerações vindouras não deixem de promover este tipo de debate, que é absolutamente relevante para o direito processual penal castrense. Muito obrigada, doutora Arielle, doutor Ieda, doutor Vanderlei, doutor Robson, doutor Newton, a todos que nos ouviram, e fica aí o nosso alerta e desejo de que estas discussões elas se perpetuem até as efetivas alterações necessárias. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Flávia, foi um prazer ouvir seu entendimento a respeito do tema, com certeza é fundamental para nós escutá-la. Bom, tendo em vista que nós não recebemos perguntas até o presente momento, gostaria de fazer uma pergunta aos nossos palestrantes. Como fica os esclarecimentos pedidos pelo juiz do parágrafo único do 212, do artigo 212, já que, na verdade, quem deve falar por último é a defesa? Eu até peço escusas, doutora, como a senhora não dirige a pergunta a um dos painelistas, mas eu tomo a liberdade de me colocar com base exatamente na prática, não é? Na prática, não existe na Justiça Militar, pelo menos no âmbito do Estado de São Paulo, a aplicação do 212, que dirá do parágrafo único do 212. O que existe é uma inquirição exauriente das testemunhas de acusação e de defesa, não é? Dá-se a palavra ao Ministério Público quando das testemunhas de acusação após a inquirição pelo juiz-presidente e os 4 juízes militares. É muito frequente que o órgão ministerial sequer realize perguntas. Quem faz, às vezes, do parágrafo único do 212, na prática, na Justiça Militar, é justamente o MP quando a testemunha do MP, e a defesa quando a testemunha da defesa, né? A nós é que restam os esclarecimentos na prática. E por que isso ocorre na Justiça Militar? Ocorre porque o Código de Processo Penal Militar assim o determina. Se nós tivéssemos uma concepção, ou pelo menos o desejo da adoção ou da implementação de um sistema acusatório que é o desejado pelo Constituinte, também no processo penal militar, e isto na prática, obviamente que nós teríamos a aplicação subsidiária do 212 na Justiça Militar. Como nós temos, por exemplo, embora não haja a previsão no Código de Processo Penal Militar, da realização do interrogatório como ato final da instrução. E isso vem justamente da reforma de 2008, não é? Esta mesma reforma que introduziu o 212, essa mesma reforma que introduziu lá há mais de uma década, aplica, né, traz a possibilidade de aplicação do interrogatório como ato final para a Justiça Militar. O Supremo acabou determinando que sim, embora o Código de Processo Penal Militar não o preveja, o interrogatório é ato de ampla defesa e deve ser realizado por último, ok? Mesmo que assim se realize em relação ao interrogatório, no que tange ao 212,
não se aplica, né? Não se transporta do Código de Processo Penal para o penal, Código de Processo comum para o Código de Processo Penal Militar, não se aplica. Então, estes esclarecimentos do parágrafo que a senhora está fazendo referência, sobram para o órgão ministerial quando a testemunha for dele e sobram para a defesa quando a testemunha for nossa, não é? Então, peço até escusas, doutora, por tomar a iniciativa. Estou vendo que o doutor Vanderlei está se contorcendo na cadeira, ele também quer falar, né, doutor? É porque, doutora Flávia, a gente vê o quão atrasado né? Não só o sistema normativo, mas a mentalidade também, né? Não é à toa que a gente sempre brinca com aquela máxima, né? A mentalidade inquisitória. Também não adianta a gente mudar o sistema normativo se não mudar, de fato, a mentalidade. Mas essa questão do 212 mesmo, eu vou nessa perspectiva também. Poxa, já alterou o interrogatório sem alteração legislativa, e essa alteração foi em nome de um sistema acusatório, por que não também alterar? Né? Aí vem aqueles entraves que a gente já conhece, mas eu corroboro tudo. E assim, a gente está na esperança aí de que mude, né? Essa é a proposta, doutor, da realização de eventos como este, porque nós somos a voz da advocacia castrense, nós somos aqueles que estudam o direito penal e o direito processual penal militar, nós somos aqueles que aplicam, nós somos a voz no deserto. Se nós não falarmos, quem falará, não é? Eu me sinto assim, arauto, né? A voz que clama no deserto, e nós temos de falar. E agora com os projetos, né, tramitando para alteração, se nós não realizarmos eventos como estes para discutir, para argumentar, para produzir conhecimento, seria omissão da Ordem dos Advogados do Brasil, é nosso dever, né, doutor Ieda? Doutor Ieda está com problema de áudio aí. Doutora Arielle? Nós não ouvimos a senhora, doutor Ieda. Como o notebook, acredito, da senhora não está permitindo áudio, talvez seja o caso de a senhora acessar o link pelo celular, porque aí nós vemos a imagem da senhora pelo Note e ouvimos a senhora pelo celular. Acho que a doutora Ieda está acessando novamente para tentar resolver o problema técnico. Fique à vontade, doutora Arielle, se tiver outras perguntas que deseja realizar. Na verdade, não tenho mais pergunta a respeito do tema, mas com certeza há uma esperança, né, que haja aplicabilidade também no processo penal militar. Eu acho que todos nós estamos lutando para isso. E, como a doutora disse, nós somos porta-voz, né? Eu acho que a gente que precisa apresentar isso ao judiciário e acreditar que isso possa ser aplicado também no processo penal militar. Acho que a doutora Ieda voltou. Estão me ouvindo agora? Sim, a voz da sabedoria. A voz da sabedoria, ótimo. Não é verdade, pô? Roberto de razão, eu aprendo doutor todo Vanderlei. dia com vocês, é por isso que eu gosto aqui. Nos ilumine, doutor Ieda, nos ilumine. Joga a luz aqui. Então, o que eu sinto, e aí eu sinto na aplicação, como vocês disseram, realmente a gente só tem essa aplicação na justiça comum, né? E na justiça federal. O que me espanta um pouquinho é que quando tem os esclarecimentos, se nesses esclarecimentos surgir um fato novo, as partes, e não digo nem só a advocacia, as partes ficam meio que atreladas em não poder fazer mais perguntas, nós ficamos de mãos atadas. E aí eu vou ter que contar com a condescendência do nosso juiz, ou constar a pergunta e brigar no tribunal por ela. Esse eu acho que é um dos grandes problemas dos 202.
mas eu não ouvi o doutor Robson. O senhor tem alguma coisa mais a acrescentar, doutor? Obrigado, doutora Ieda, professora Ieda, é uma honra. Doutora, eu vejo que a questão do parágrafo único do 212, a questão é a seguinte: surgindo um fato novo, se o testemunho aprova, que depoimento pessoal é o caráter de prova. Surgindo um fato novo, tem que haver o contraditório. Então, há sim a faculdade do juiz dar a palavra ao advogado, ou que seja o Ministério Público, a contradizer a testemunha, a contradizer aquela prova, aquele fato novo que é trazido em depoimento em juízo. Então, eu entendo que se o juiz, no caso do parágrafo único, ele não deferir ao advogado ou ao Ministério Público o direito a contradizer a testemunha, está havendo cerceamento. Cerceamento da ampla defesa, violação do princípio do contraditório, não está se buscando a verdade real, é um princípio. Surgiu toda a prova, ela tem que ser contraditada, ela tem que ser apreciada pelas partes. Como o doutor bem falou, é um processo de partes, não é um processo do juiz. Essa é uma colocação fundamental. Então, se eu estou em juízo, uma testemunha é ouvida, o juiz, em último momento, faz uma inquirição, a testemunha traz um fato novo, relevante, é prova nova. É sujeita ao contraditório, análise da defesa do Ministério Público, e vamos tocar o barco. Eu entendo que cabe, sim, a palavra, novamente, a réplica à defesa ou ao Ministério Público, quem tiver pela ordem. Cabe, sim. É o meu entendimento, meu humilde entendimento. Deixo a palavra com o professor Vanderlei, o professor Newton, meus colegas. Quero podê-los parabenizar pelo esse excelente debate. Foi um grande aprendizado para mim. Eu acho que me parece, de fato, doutor, que de fato né? A gente está brigando aqui para que o juiz age de forma complementar ao final, né? Que ele não saia em busca da prova. Essa é a nossa briga. E o que a doutora Ieda trouxe também gera dúvidas, porque, veja, tudo bem, vocês querem que o juiz pergunte ao final? Vou falar igual o jargão policial. QSL, pode perguntar. Só que se ele perguntar algo que compromete a defesa ou a acusação, e aí? Aí depois ninguém mais vai perguntar? Eu acho que de fato, a gente poderia fazer essa correção no sistema justamente com a proposta do professor Robson, né? Nesse sentido de que o juiz ele pergunta, e se eventualmente surgir fato novo que tem a aptidão de gerar influência ao convencimento dele, aí me parece que a defesa, tanto a defesa quanto a acusação, tem que retomar a coleta da inquirição. Acho que a gente poderia fazer essa correção através dessa homenagem ao contraditório, né? Perfeito. Gostaria de saber se alguém mais deseja falar, doutora Flávia, doutora Ieda, doutor Robson, doutor Vanderlei, já concluíram? Então, agora eu vou passar a palavra para a doutora Ieda encerrar a palestra. Eu gostaria de agradecer aos palestrantes, também gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo. Doutora Ieda, com a palavra. Obrigada, doutora Arielle. Em primeiro lugar, eu acho que cabe a nós agradecer aos palestrantes, agradecer ao doutor Robson, agradecer ao doutor Vanderlei, agradecer ao doutor Newton, que infelizmente teve que nos deixar um pouco mais cedo, e agradecer em especial a minha vice-presidente, a doutora Flávia, que disponibilizou um tempo, vocês disponibilizaram um tempo dos nossos afazeres tão corridos para ter um compartilhamento desse assunto tão importante que nós temos aqui. E eu quero cumprimentar a doutora Arielle, a quem eu não conheço pessoalmente também, mas que tornou possível a mediação disso de uma forma magnífica, doutora. A senhora está de parabéns, e eu gostaria de agradecer a todos
de coração, porque vocês trouxeram para a gente um evento cheio de sabedoria. Infelizmente, né, doutora Flávia, estamos terminando nossa gestão esse ano. Os 3 anos passaram rapidinho, a gente nem sentiu. E, na verdade, o que acontece? Eu gostaria de cumprimentar a Ordem dos Advogados do Brasil, através do presidente Caio e através do nosso presidente, Fernando Capano, porque só assim foi possível termos essa comissão de volta à ordem. Nós tivemos uma primeira vez em que esta comissão foi colocada dentro das comissões especiais, e eu me sinto até culpada, porque, em virtude de um caso meu, um caso que teve uma imensa repercussão, e os nossos colegas acabaram tomando partido da defensoria do caso, que era eu na época, isso foi extinto com uma canetada do presidente. E o doutor Caio veio resgatar essa comissão. E o doutor Fernando foi magistral em conduzi-la. A doutora Flávia trouxe para nós elementos importantíssimos de representação da Comissão de Direito Militar. Eu falo sem sombra de dúvida que a nossa comissão é uma das maiores da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tive o prazer de ter, durante um evento nosso, que contamos com uma assistência extremamente grande, nós tivemos o prazer de ter a presença do doutor Caio aqui, no evento. É uma pena que os nossos trabalhos chegam ao fim, mas nós saímos daqui com a sensação de dever cumprido, né, doutora Flávia? Jargão policial, missão dada, missão cumprida. Então, eu diria isso, exatamente isso, doutora. Saímos com o sentimento de que a missão foi cumprida. A missão foi cumprida, isso. A nossa missão foi cumprida. Talvez a gente consiga fazer mais 1 ou 2 eventos em outubro, porque depois, pela nossa legislação eleitoral, a gente tem que dar uma paradinha. Mas eu quero agradecer a todos, não só a vocês, a todos os participantes de todas as webinars. Vocês me deram o prazer de ver a conclusão desses eventos. E eu agradeço em nome do doutor Fernando, que não pôde estar aqui, e dou por encerrada a nossa webinar. Agradeço a todos de coração, um bom dia a todos, uma boa tarde, e espero contar com os senhores das próximas vezes, se ainda pudermos estar aqui, né? Se ainda pudermos fazer mais alguns eventozinhos. Ano que vem tem mais, pô. Fé em Deus. Se Deus quiser. Amém. Se Deus quiser. Faça minhas suas palavras, doutor Felipe. Obrigado. Que os anjos dão amém. Uma boa tarde a todos. Tchau. Boa tarde, obrigada. Uma boa tarde a todos e todas. Até mais, tchau. Até mais.